Então, gente, o nosso trabalho vai falar sobre os magistrados romanos e a função deles na República. Os integrantes do grupo são esses: Gustavo, né, eu, o Guilherme, o Thiago e o Pedro. Vamos lá começar. Começando por uma introduçãozinha, onde quando a gente estuda Roma, a gente acaba percebendo que ela é uma das cidades mais curiosas e interessantes a ser analisada, por causa dos aspectos de organização dela, passando pelo processo que a gente estudou durante as aulas, que é aldeia, que aí se vira uma cidade, que vai para um reino e, consequentemente, ao império, onde a monarquia se encerra do nada, assim, né? Por meio de ações de um governador chamado Tarquínio Soberbo, né? Que, por conta de uma falha dele, o Conselho de Anciãos, né? Que é o Senado, ele introduz uma república, onde o Senado ele passa por uma severa reformulação, né? Passando a ter 300 anciãos e dois cônsules, cônsules que a gente vai acabar falando melhor durante a apresentação, e os anciãos também. Com esse novo sistema adotado, eles se viram na obrigação, né, de se dividir em várias funções para que a tarefa fosse realizada de maneira mais excelente. Onde nós havíamos os cônsules, os pretores, os questores, os edes, os pontífices, desculpa, os censores e os senadores. E aqui uma imagenzinha, né, do Coliseu e, e uma foto que simplifica todas essas funções. Os cônsules eram responsáveis pelo poder executivo, sendo a principal autoridade romana. O cargo sempre era desempenhado aos pares, tinha a exigência de ter no mínimo 42 anos e de ter passado por uma série de cargos, e eram escolhidos pela Assembleia Curiatra. Podiam indicar um ditador em caso de instabilidade, comandavam um exército, organizavam cultos públicos e convocavam um senado, e permaneciam por apenas um ano no cargo. Os pretores, eles eram magistrados que tratavam das questões jurídicas, ou seja, de questões relacionadas com a justiça. Os pretores eram divididos em pretores urbanos, que eram responsáveis pela justiça na cidade, e os pretores peregrinos, que tratavam da justiça no meio rural e entre os estrangeiros. Eles exerciam um cargo temporário de 5 anos. Agora, quando a gente for tratar um pouquinho sobre os questores, aí a gente tem que pensar sobre uma questão mais administrativa, que era a área que eles cuidavam mesmo. Eles cuidavam mais de uma questão administrativa, né? Tal como, por exemplo, tesouros públicos e impostos, todo o controle dessa área específica era feita pelos questores, já que esse pagamento de dívida era algo muito significativo para a antiguidade, né? Era algo muito significativo para o funcionamento da cidade, onde os questores eram uma classe de magistrados que tratava basicamente de finanças romanas, tá? E eles cuidavam de recursos financeiros que depositados no templo de Saturno e eram também consultados pelos cônsules na administração, né, das verbas públicas e no gasto com campanhas militares. O edil é como se fosse uma espécie de prefeito. O edil tinha diversas funções. Ele era o magistrado responsável pela inspeção de bens, serviços públicos, abastecimento e policiamento em Roma. Foi criado para auxiliar o tribuno da plebe em Roma. Os pontífices eram líderes religiosos responsáveis por decidirem sobre a forma de enterro, sobre a adoração aos deuses e da interpretação dos fenômenos da natureza. E nos casos em que as leis ou costumes não fossem suficientes, tinham autonomia para criar outras leis e costumes. Os censores deviam contar a população e classificá-la de acordo com seu nível de renda. Além disso, podiam conduzir trabalhos públicos, vigiar os cidadãos romanos e supervisionar certos aspectos das finanças governamentais de Roma. O Senado para os romanos era algo muito privilegiado. Era uma parcela privilegiada da população que constituía o Senado. E os senadores, após a adoção da República, era a Constituição baseada em 300 anciãos, né? E dois cônsules, que era o que a gente falou lá na introdução.
sendo a base desse processo de mandato, né? O mandato da República, nesse caso, decidindo, julgando e comandando após os desvios de Tarquínio, né? Que por conta dele que houve essa mudança tão repentina durante a monarquia. E era formado somente por patrícios, né? Durante a monarquia era somente formado por patrícios e tinha como principal função a época da escolha, após a morte de um monarca, de um novo rei. O cargo no Senado era vitalício, tá? E destinava-se ao controle da sociedade e à formulação das leis. Bom, agora a gente tem umas duas questões aí, né, para o pessoal responder e para ver mesmo se o pessoal prestou atenção. Então é isso mesmo aí e falou.